Boa tarde, meus amigos. Continuando vídeos sobre a ressurreição. O último vídeo eu falei sobre como os israelitas viam a vida, e agora eu quero tratar de como os antigos viam a morte. E aí eu vou tratar de alguns temas que vai envolver epopeia de Gilgamesh também. Então, como que era vista a morte e o além no mundo antigo? Então, dentro do povo mesopotâmico, segundo Geza Vermes, no livro A Ressurreição, História e Mito, página 23, ele vai explicar como os mesopotâmicos viam a questão da mortalidade. Olha o que ele vai dizer. Diferentemente dos israelitas do Velho Testamento, os habitantes da Mesopotâmia antiga pareciam simplesmente se recusar a aceitar a própria mortalidade. No famoso épico de Gilgamesh, o herói e rei de Uruk, confrontado pela primeira vez com a morte ao perder seu amigo Enkidu, partia imediatamente em busca do segredo da imortalidade. Ele encontra Utnapishtim, que é o equivalente ao mesopotâmico de Noé, a quem os deuses pouparam da morte após salvar o mundo da grande enchente. Mas Utnapishtim recusa revelar o segredo da vida eterna. Assim, Gilgamesh e os povos que vieram depois dele tiveram que aceitar a condição mortal. O tráfego para o inferno mesopotâmico era de mão única, uma terra sem retorno, como também ocorria na Bíblia ou no Hades grego. E aí, Geza Vermes ele vai fazer uma comparação com o épico de Gilgamesh, justamente com o Antigo Testamento. No livro de Jó, capítulo 7, verso 9 e 10, diz o seguinte lá, ele vai fazer essa comparação. Assim como a nuvem se esvai e desaparece, assim quem desce à sepultura não volta. Nunca mais voltará ao seu lar. A sua habitação não mais o conhecerá. Isso está escrito no livro de Jó, e Geza Vermes ele vai usar isso para fazer uma comparação, mostrando de como os antigos viam tanto o judaísmo mais antigo quanto os mesopotâmicos, né? Como havia uma diferença ali das crenças acerca da morte. Dentro da crença mesopotâmica não havia a ideia de um retorno, não havia. Dentro da crença no livro de Jó, também não havia essa crença de um retorno. Porém, os mesopotâmicos, eles pareciam simplesmente se recusar a aceitar essa mortalidade. E aí é justamente onde surge o épico de Gilgamesh, né? Onde vai contar a história de alguém que saiu em busca do segredo da imortalidade. E no mundo grego antigo, a morte também era vista como um final. Então, no mundo grego existia várias crenças a respeito da morte também. E era bem semelhante ao mundo judaico.
no livro sobre a ressurreição de Cristo, de N.T. Wright, ele vai colocar alguns exemplos ali de alguns contos, né, que eram falados naquela época. Áquiles consola o rei Príamo, que lamenta a morte do filho Heitor. E aí ele diz o seguinte: deves aguentar e não deixar que o luto se apodere do teu coração partido. Lamentar por teu filho não trará bem algum. Estarás morto antes que possa trazê-lo de volta à vida. E a mãe dele, a mãe de Heitor, ela reforça a mesma ideia, dizendo o seguinte: nem mesmo Paróclo, morto e arrastado por Aquiles, poderia retornar à vida. Então por aí você já percebe que existia muita negação dessa ideia de alguém retornar à vida. Dentro dos escritos mesopotâmicos, dentro dos escritos gregos e dentro da própria crença judaica. Mas calma aí, eu ainda vou chegar lá nos próximos vídeos, explicar de como essa crença ainda no Antigo Testamento ela começou a surgir. Mas essa ideia de que ninguém poderia retornar à vida, ela continua dentro dos dramaturgos atenienses. Olha o que vai dizer os dramaturgos atenienses sobre a morte. Uma vez um homem morto e seu sangue tiver sido absolvido pelo pó, não há ressurreição. Mas não era só na literatura ou na filosofia. A sabedoria popular também via a morte como um final. Eu vou ler aqui para vocês verem. Plínio, o Velho, ele ridicularizava essa crença em vida após a morte. Olha o que ele diz: que ideia louca é essa de que a vida se renova através da morte? Todo mundo sabe que essa conversa não faz sentido algum. Em muitos cultos antigos, a ressurreição da carne, ela era vista como algo muito estranho e desagradável até. Você vai ver isso no livro Cristianizando o Império Romano. Mas existia algumas exceções, mas eram raras. Alguns exemplos: no Egito, por exemplo, existia um embalsamento onde eles tentavam garantir uma sobrevivência da pessoa após a morte. Na Grécia, Demócrito, ele imaginava que os átomos do corpo e a alma elas poderiam se reunir novamente. Sócrates, na Apologia, ele acaba especulando sobre o estado da alma após a morte. Algumas filosofias e rituais, eles até tentavam trazer essa ideia, mas no fim a norma era que a morte era o fim de todas as coisas. E aí vai surgir o cristianismo com uma ideia radical, justamente trazendo a ideia da ressurreição. Para grande parte do mundo antigo, não para todos, mas grande parte, os mortos eles eram considerados inexistentes. Acabou ali. E aí veio a mensagem cristã trazendo algo que para o mundo era algo totalmente inaceitável. A ideia de que o ser humano vive depois da morte. Esse era o pensamento de grande parte do mundo antigo a respeito da morte. Não todos, mas grande parte do mundo antigo. Beleza? Valeu.